de milagres e salvação. Quero andar de valor em valor, me seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate. Sou a gente levando uns irmãos que queria conhecer a igreja ao domingo à noite. Lá na sede, né? Na sede. Bom, Charles. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Tá ótimo. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Como é a igreja lá? O celular dele tá no 24 horas. Eu gosto, pode deixar. Emoção, Zé Roberto, de retornar aí aos buracos. Rapaz, pastor, a emoção aqui é boa. Deixa eu... Porque... E sabendo que no futuro vai ser uma grande igreja, né? Em nome Eu de creio Jesus. que com esse ritmo aqui que nós estamos, os irmãos aí cavando nessa alegria, logo logo as paredes vão estar levantadas. Amém. Logo o negócio aqui vai estar concretizado. Amém. Vai dar para arrancar esse toco? Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Né, tá trabalhando. Mas ele subiu, né? Lá em cima, traga só aquela pra gente. Pode tirar essas caras daí, ó. Pode botar no canto. Não, onde é que tu mora? Maria, ela filmando ainda bem direitinho. Zé Carlos, qual é a emoção de estar colocando o telhado do Parque do Vaqueiro? Nas mãos da carro. Emoção nas mãos, nas pernas, no joelho. É só no coração. Na bolachinha do joelho, tá? Ei, Pedro Valentim, tu tá aprendendo? Não. Ó, tá respondendo, tá sendo filmado. Vai mandar pro pastor Antônio de Oliveira e ele vai dizer assim, rapaz, o
pastor tem que decorar e perguntar as coisas do Pedro. O Pedro tá fazendo a coberta aqui, botando o telhado, aí tá pedindo já que o inverno desse ano se acabe. Ah, meu Deus. É, porque pode ter um vazamento aqui. O culpado é ele. Vai dar certo, irmão Pedro. O culpado é ela, que ele tá dizendo, tá bom, Pedro. Pode parar. O cara botou a mágoa pro velho lá, vai segue o rio todo. Tem que pagar. Pastor, ela limpia medonha, pastor. Tá cobrindo aqui a obra do parque do vaqueiro. É muita emoção, Pedro? É muita emoção. Não saiu o café pra nós agora. Mas o café não saiu nele, tá lá na garrafa, é só tomar. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Eu quero dizer para vocês que é muito gostoso levar a palavra de Deus. Nós já andamos muito quando o pastor Vicente morava lá. Nós entrávamos nos meios do mato, lá no povo, pregando a palavra de Deus, falando da salvação. Muita gente aceitou Jesus e graças a Deus nós trabalhamos muito. Agora também temos aqui o nosso pastor Vicente trabalhando pela graça de Deus, homem que Deus colocou na frente de um trabalho para levar a palavra de Deus, como ele falou. E a palavra de Deus é para ser levada mesmo. Eu viajei 3 anos para o Paraná, de lá de São Paulo ao Paraná, para ganhar uma alma para Jesus. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Irmã Solange. Maravilha, né? Pai do Senhor, irmã. Vocês chegaram primeiro do que eles. É. E aí, Charles, tá melhor? Amém. Vamos louvar bem bonito, né, Zé? Aí pra Jesus. Foi medicado. Já, graças a Deus. Juntamente com toda a igreja, peça para que Deus nos dê um culto alegre nesta tarde. Amém? Amém. Os caminhos de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, aleluia! Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas aqui também te chama. Sou remido, Cristo me salvou. Eu quase não acreditei. Eu quase não acreditei.
conseguir. Não, Jesus disse que nele você pode todas as coisas, amém? Então você só precisa abrir seu coração, você só precisa tomar uma decisão. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero uma... O Senhor, o Senhor disse que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Daqui a pouco, 4 horas, né? Vamos dar início ao nosso culto, ao nosso Deus eterno, comemorando mais um ano de existência da congregação aqui no Parque do Vaqueiro. Iniciando esse trabalho, pregando a palavra de Deus, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ver aqui como é que está a igreja, né? Então tá aí, irmãos. Daqui a pouco vamos estar iniciando nosso culto ao nosso Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos quando virão. E também aqueles que não vão poder estar aqui, né? Mas para a honra e glória do Senhor, iremos cultuar ao nosso Deus. Irmãos, chegando aqui o ônibus com os irmãos da igreja. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, Pai do Senhor. Qual a sua expectativa? Muitas alegrias para glorificar o nome do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Pai do Senhor, diácono. Glória a Deus. Pai do Senhor, minha irmã. Tá bênção, né? Glória a Deus. Pai do Senhor, diácono Josefa. Seja bem-vinda. Diácono Silene, Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, meu querido, glória a Deus, seja bem-vinda. Pai do Senhor, diaconisa, abençoe. Pai do Senhor, meu querido, glória a Deus, amém. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluias. E o povo de Deus chegando para começar o nosso culto. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, dê vitória. Pai do Senhor, na Ravena, glória a Deus, Deus abençoe, amém. Pai do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Opa. Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã. Amém. Deus abençoe, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Jânio. Pai do Senhor. Tudo bem? Eita, Chico. Glória a Deus. Oh, maravilha. Obrigado, irmão. Então tá aí o povo de Deus chegando, vai chegar mais gente. Meu olhar vem procurar pessoas que
levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Alegres com o que o Senhor nosso Deus tem realizado nas nossas vidas, né? A igreja tem visto aqui que de pouco em pouco, né, o Senhor está abençoando. Em breve nós teremos o nosso templo aqui pronto, né, para a igreja ter um conforto melhor de adoração, né, de estar na casa do Senhor. Aleluia. E Deus tem provido, graças a Deus. E a gente hoje a presença do pastor Luiz Antônio de Oliveira. Para quem não conhece, o pastor Luiz foi o meu pastor lá no início da minha fé, né? Há 24 anos atrás, ele já está com 28 anos, né, pastor, na presença de Deus, de Evangelho. E congreguei muitos anos lá em São Paulo, ele chegou a ser meu pastor, como já falei. E nós temos uma alegria muito grande de estarmos aqui, né, hoje, com a presença do pastor. Ele chegou quinta-feira passada, estivemos em Tianguá, teve um cantar a Deus lá em Tianguá, uma festa muito abençoada. Ali a graça de Deus foi manifestada, né? Ficamos lá para Fortaleza e hoje ele está aqui para conhecer a congregação do Parque do Vaqueiro e também trazer uma palavra de Deus, aleluia, ao coração, né, da igreja, de cada um de nós, tá bom? Vamos receber o servo de Deus aplaudindo a Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Contente sim de estar aqui nessa tarde louvando a Deus e conhecendo essa congregação. Das outras vezes que eu vim não foi possível estar aqui, né? Mas hoje estou aqui conhecendo. Louvo a Deus pela vida de vocês, da igreja, pela vida do irmão José Raimundo, da irmã Solange, que estão aí trabalhando, nos ajudando na obra. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar firme, os diáconos que nos ajudam, os cooperadores. E o pastor Vicente, esse homem incansável que trabalha, né, de dia e de noite no Evangelho. A gente conhece a luta dele e a correria dele para que essa obra não pare. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, a paz do Senhor. Contente sim de estar aqui nessa tarde louvando a Deus e conhecendo essa congregação. Das outras vezes que eu vim não foi possível estar aqui, né? Mas hoje estou aqui conhecendo. Louvo a Deus pela vida de vocês, da igreja, pela vida do irmão José Raimundo, da irmã Solange, que estão aí trabalhando, nos ajudando na obra. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar firme, os diáconos que nos ajudam, os cooperadores. E o pastor Vicente, esse homem incansável que trabalha, né, de dia e de noite no Evangelho. A gente conhece a luta dele e a correria dele para que essa obra não pare. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8. Se você puder ficar de pé para a gente ler a Bíblia. Ficar de pé quando se lê a Bíblia significa reverenciar, obrigado. Reverenciar o poder da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, em nome de quem nós vamos falar agora. Olha, o título que eu vou dar para essa mensagem, vou meditar rápido, é Jesus, o Libertador. Tá bom? Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 22. Como o pastor Vicente falou,
temos que ter um pouquinho de paciência, mas essa obra aqui vai ser terminada, né? Vamos ter um templo aqui abençoado para a glória de Deus, coberto, confortável, né? Tudo é só uma questão de tempo, mas Deus vai nos dar essa vitória. E aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estavam eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Aleluia! E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já era muito tempo que o arrebatava, que o possuía. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era levado pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E o demônio disse: Legião, porque tinha entrado naquele homem muitos demônios. E rogavam-lhe, os demônios rogaram a Jesus, dizendo que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. E aqueles que guardavam os porcos, Senhor, para que Ele possa completar a obra de libertação na sua vida. As pessoas que você conhece, que são viciadas, que são drogadas, que vivem no mundo da perdição. Talvez até você conheça uma pessoa endemoninhada, como era o caso desse homem aqui, que a Bíblia cita, que eu estou pregando hoje. Traga essas pessoas para a igreja. Aleluia! Fale de Jesus para essas pessoas, porque elas serão libertas e serão transformadas. Vamos avaliar a vida desse homem aqui na Bíblia? Olha só. Jesus, meus irmãos, eu estava pregando um dia, pastor Vicente, na nossa igreja da Vila Clara. Aí eu preguei nesse tema aqui, nesse capítulo aqui. O tema aqui é libertação, no meu modo de ver. O tema é libertação. Jesus transformando a vida de um homem miseravelmente possuído por demônios. E lá na Vila Clara, no púlpito da Vila Clara, quando eu estava lendo, se vocês olharem na Bíblia um pouquinho antes, uns versículos antes, vocês vão ver que está escrito assim, ó, uns versículos antes está escrito que Jesus acalma a tempestade. Sabe o que o Espírito Santo revelou para mim, pastor Vicente? Que Jesus, quando ele decidiu ir para Gadara, Jesus já sabia que lá ia libertar esse homem. Jesus já estava indo para a terra dos Gadarenos para fazer uma obra de libertação na vida desse homem. E essa tempestade que veio no mar, o Espírito de Deus me fez sentir que era o diabo trabalhando para que ele não chegasse naquela terra para libertar aquele homem. Aleluia, Senhor. E eu achei muito coerente, louvei a Deus, nunca esqueci, e eu prego isso agora.
O diabo levantou aquela tempestade para que o barco não chegasse na terra de Gadara, para que aquele escravo dele que estava lá, do outro lado, não fosse liberto. Mas quando Jesus está no negócio, a libertação é certa. Aleluia! Quando Jesus está no negócio, a transformação é garantida. A libertação da alma é garantida. É verdade. Oh, glória, aleluia. Jesus estava calmo, lá no fundo, lá nas partes baixas do barco, no interior do barco, dormindo. E o diabo trabalhando para matá-los. O vento já tinha se levantado, o barco estava balançando. Quem não tinha costume, é que aqueles homens eram acostumados, mas se não tivesse costume já estava vomitando, né, com o barco balançando, a loucura, e eles começaram, olha que eram homens acostumados com o mar, mas estavam com medo, foram lá, acordaram, Jesus disse, desperta mestre, acorda, porque nós estamos perecendo, o barco vai afundar. Aleluia. Ó, quando Jesus está no barco, o barco não afunda, hein? Aleluia. Quando Jesus está no barco, não afunda. Meu Deus. Vamos olhar para esse homem. E então no versículo 26 diz assim, navegaram para a terra dos Gadarenos então, e quando chegaram lá, que desceram na terra, saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem que era endemoniado, possesso de demônios há muito tempo. Eu quero destacar até aqui, eu quero destacar a urgência da necessidade. Toda vez que eu prego nesse capítulo, eu me lembro, eu penso que esse homem veio correndo quando viu Jesus descendo do barco. A necessidade que ele tinha de uma libertação, a necessidade que ele tinha de se ver livre daqueles demônios. Olha a situação dele, presta atenção no texto. Se você tiver com a Bíblia aberta, olha no texto da Bíblia, olha o que diz. E esse homem, é o versículo de número 27, na terceira parte do versículo. Não andava vestido, não habitava em nenhuma casa, mas morava nos sepulcros. Meu Deus. Olha a situação desse homem. Esse homem não tinha nem roupa para vestir. Esse homem não tinha moradia. Ele morava nos sepulcros. Que situação de vida é essa? Que situação miserável é essa da pessoa que não tem Jesus Cristo na sua vida? Que situação miserável é essa desse homem que era escravo de demônio? Mas que daqui a pouco, quando Jesus fizer uma obra na sua vida, vai deixar de servir aos demônios, vai se tornar um servo de Deus. Aleluia. Um servo de Jesus Cristo. É muito maravilhoso ver a obra de Jesus, o libertador. O nome Jesus significa Salvador. A missão de Jesus era salvar o povo dos seus pecados. Você está me entendendo, meu irmão? Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de Jesus, o libertador. Aquele que liberta dos demônios. Aquele que liberta do pecado. Nunca pense que você não é pecador. Nunca aceite a ideia de que você não é pecador, porque todos nós somos pecadores. E nós precisamos de Jesus Cristo. Sabe por que existe igreja? Igreja existe para nos levar a Deus. A igreja funciona como uma porta da salvação. E Jesus é o caminho. A igreja abre a porta e a gente entra nesse caminho que é Jesus. E é salvo. Olha só, vamos continuar avaliando esse texto, meus irmãos. Quando Jesus desce do barco, o homem já vem ao encontro dele. Rápido, tinha necessidade, estava escravizado pelo inimigo. O evangelista Lucas faz questão de descrever as características dele. Não andava vestido, não habitava numa casa e morava nos sepulcros. Quando chega no versículo 28, eu quero que você note uma coisa linda no versículo 28. Esse homem era possesso de demônio. Alguém aqui já viu uma possessão de demônio? Levanta a mão. Quem já viu? Ah, nós temos 5 pessoas que já viram. Os irmãos aqui já viram. Olha o versículo 28 que diz: e quando ele viu Jesus, prostrou-se diante de Jesus. Se a gente for no evangelista Mateus, Mateus vai dizer que ele o adorou. Aqui diz só que se prostrou.
Mas eu preguei lá em Tianguá que a palavra original do texto aqui significa adorar. Adorar significa se prostrar, se encurvar e render adoração. Quem lembra? Vocês lembram? Aleluia. Pois é, então. Então aqui está traduzido, ó, prostrou-se, é adoração. Mateus coloca a palavra bem clara, né? Mateus diz, adorou. Tá certo? Traduz dá uma tradução melhor para o texto. Aleluia. E imediatamente, quando o homem, aqui é o homem que cai aos pés de Jesus e adora, se prostra. Imediatamente, quando ele cai aos pés de Jesus, o demônio se manifesta na vida dele. O demônio possui ele. O demônio se manifesta na vida dele. E o demônio é que fala o resto das palavras que estão aí no versículo. E diz assim, ó: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Peço-te que não me atormentes. Porque o demônio falava isso, versículo 29. Porque Jesus tinha ordenado que saísse daquele homem. Presta atenção, meu irmão, que uma parte é o homem e outra parte é o demônio. Porque o homem, seja qual homem for, qual ser humano for, na presença de Jesus ele não é atormentado. Os homens na presença de Jesus são abençoados, são libertos, têm gozo na alma. Sim ou não? Mas o demônio na presença de Jesus é atormentado. Então o versículo 28 é dividido em duas partes. Numa parte o homem fala, adora, se prostra. Na outra parte o demônio fala. Meu Deus. Vocês estão vendo aí? O que é a tristeza de uma alma possuída por demônios? De uma alma escravizada pelo inimigo? Nós precisamos orar pela libertação das pessoas. Fazer a obra da evangelização, porque do jeito que nós fomos libertos, outras pessoas precisam ser libertas. Aleluia. Jesus, ele expulsou aquele demônio da vida daquele homem. A propósito, não era um demônio só. O versículo 30 diz assim, ó: e Jesus perguntou ao demônio: qual é o teu nome? E o demônio disse: Legião é o meu nome. Porque tinha entrado naquele homem muitos demônios. Uma legião de demônios, calcula-se que mais ou menos uns 6.000 demônios. Meu Deus. Porque o nome legião é dado em comparação com a legião de soldados romanos. 6.000 soldados, 6.000 demônios. Aleluia! Então era muito demônio na vida daquele homem, era uma possessão tremenda. Os homens da cidade expulsaram ele da cidade, ele morava no cemitério. O cemitério sempre era fora da cidade. Então ele não tinha lugar na cidade por causa desse problema que ele tinha. Mas agora Jesus chegou para libertá-lo. Aleluia. O versículo 29 diz que os homens da cidade tentavam prendê-lo com grilhões, com cadeias de ferro, mas ele quebrava as cadeias, quebrava os grilhões, as algemas de ferro. Eu quero que você imagine que o nosso braço não resiste quebrar ferro, irmãos. Quebraria primeiro o nosso braço, de qualquer ser humano. Você coloca uma algema, primeiro ele vai quebrar o braço antes de quebrar a algema. Mas quando o demônio possuía aquele homem, dava uma resistência tão grande para o corpo dele, que ele quebrava o ferro e não quebrava os ossos. Era isso que o demônio fazia com ele. Ele não deixava ninguém passar. Leia Mateus, leia Lucas na mesma passagem, você vai ver que ele dava trabalho para as pessoas da cidade, porque ninguém podia passar por aquele lugar onde ele morava, onde ele vivia nos sepulcros. Que ele não deixava. Uma situação de vida terrível. Jesus expulsa os demônios. Os demônios negociam com Jesus. Não nos mande para o inferno. Olha aí, ó. 31, versículo 31. Se o Senhor nos expulsa, não nos mande para o abismo. O abismo é um buraco, é a prisão do demônio. Não nos mande para o abismo. Nos permita entrar naqueles porcos que estavam ali. 2.000 porcos pastando, e Jesus permitiu. E os demônios foram. Depois o caso dos demônios vai continuar lá na frente, mas eu quero parar a pregação aqui no versículo 35. Para mostrar Jesus o libertador. O Jesus que transforma vidas. O Jesus que salva o homem. E é esse Jesus que nós pregamos. Meus irmãos, vocês acreditam que Jesus vem aqui nessa casinha que não tem nem teto?
para ser adorado por nós? Aleluia. Quem acredita? Glória a Deus. Aleluia. Jesus vem aqui, Ele está aqui agora. Aleluia. Se tivesse alguém endemoniado aqui, você ia ver que Jesus está aqui conosco agora, porque Ele ia dar prova viva de que Ele está aqui. Glória a Deus. A gente prega, às vezes as pessoas não acreditam, falam, não acredito nisso que está escrito na Bíblia, mas eu, em 28 anos de crente, já vi isso aqui várias vezes. Pessoas sendo libertas da opressão do demônio. Jesus curando a enfermidade. Jesus, olha o que diz. E quando ele viu Jesus, prostrou-se diante de Jesus. Se a gente for no evangelista Mateus, Mateus vai dizer que ele o adorou. Aqui diz só que se prostrou. Mas eu preguei lá em Tianguá que a palavra original do texto aqui significa adorar. Adorar significa se prostrar, se encurvar e render adoração. Quem lembra? Vocês lembram? Aleluia. Pois é, então. Então aqui está traduzido, ó, prostrou-se, é adoração. Mateus coloca a palavra bem clara, né? Mateus diz, adorou. Tá certo? Dá uma tradução melhor para o texto. Aleluia. E imediatamente, quando o homem, aqui é o homem que cai aos pés de Jesus e adora, se prostra. Imediatamente, quando ele cai aos pés de Jesus, o demônio se manifesta na vida dele. O demônio possui ele. O demônio se manifesta na vida dele. E o demônio é que fala o resto das palavras que estão aí no versículo. E diz assim, ó. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Peço-te que não me atormentes. Porque o demônio falava isso, versículo 29. Porque Jesus tinha ordenado que saísse daquele homem. Presta atenção, meu irmão, que uma parte é o homem e outra parte é o demônio. Porque o homem, seja qual homem for, qual ser humano for, na presença de Jesus ele não é atormentado. Os homens na presença de Jesus são abençoados, são libertos, têm gozo na alma. Sim ou não? Mas o demônio na presença de Jesus é atormentado. Então o versículo 28 está dividido em duas partes. Numa parte o homem fala, adora, se prostra. Na outra parte o demônio fala. Meu Deus. Vocês estão vendo aí? O que é a tristeza de uma alma possuída por demônios? De uma alma escravizada pelo inimigo? Nós precisamos orar pela libertação das pessoas. Fazer a obra da evangelização, porque do jeito que nós fomos libertos, outras pessoas precisam ser libertas. Aleluia. Jesus, ele expulsou aquele demônio da vida daquele homem. A propósito, não era um demônio só. O versículo 30 diz assim, ó. E Jesus perguntou ao demônio, qual é o teu nome? E o demônio disse, Legião é o meu nome. Porque tinha entrado naquele homem muitos demônios. Uma legião de demônios, calcula-se que mais ou menos uns 6.000 demônios. Meu Deus. Porque o nome legião é dado em comparação com a legião de soldados romanos. 6.000 soldados, 6.000 demônios. Aleluia! Então era muito demônio na vida daquele homem, era uma possessão tremenda. Os homens da cidade expulsaram ele da cidade, ele morava no cemitério. O cemitério sempre era fora da cidade. Então ele não tinha lugar na cidade por causa desse problema que ele tinha. Mas agora Jesus chegou para libertá-lo. O versículo 29 diz que os homens da cidade tentavam prendê-lo com grilhões, com cadeias de ferro, mas ele quebrava as cadeias, quebrava os grilhões, as algemas de ferro. Eu quero que você imagine que o nosso braço não resiste quebrar ferro, irmãos. Quebraria primeiro o nosso braço, de qualquer ser humano. Você coloca uma algema, primeiro ele vai quebrar o braço antes de quebrar a algema. Mas quando o demônio possuía aquele homem, dava uma resistência tão grande para o corpo dele, que ele quebrava o ferro e não quebrava os ossos. Era isso que o demônio fazia com ele. Ele não deixava ninguém passar. Leia Mateus, leia Lucas na mesma passagem, você vai ver que ele dava trabalho para as pessoas da cidade, porque ninguém podia passar por aquele lugar onde ele morava, onde ele vivia nos sepulcros.
que não deixava. Uma situação de vida terrível. Jesus expulsa os demônios. Os demônios negociam com Jesus. Não nos mande para o inferno. Olha aí, ó. 31, versículo 31. Se o Senhor nos expulsa, não nos mande para o abismo. O abismo é um buraco, é a prisão do demônio. Não nos mande para o abismo. Nos permita entrar naqueles porcos que estavam ali. 2.000 porcos pastando, e Jesus permitiu. E os demônios foram. Depois o caso dos demônios vai continuar lá na frente, mas eu quero parar a pregação aqui no versículo 35. Para mostrar Jesus o libertador. O Jesus que transforma vidas. O Jesus que salva o homem. E é esse Jesus que nós pregamos. Meus irmãos, vocês acreditam que Jesus vem aqui nessa casinha que não tem nem teto para ser adorado por nós? Aleluia. Quem acredita? Glória a Deus. Aleluia. Jesus vem aqui, Ele está aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Se tivesse alguém endemoniado aqui, você ia ver que Jesus está aqui conosco agora. Porque Ele ia dar prova viva de que Ele está aqui. Glória a Deus. A gente prega, às vezes as pessoas não acreditam, falam, não acredito nisso que está escrito na Bíblia. Mas eu, em 28 anos de crente, já vi isso aqui várias vezes. Pessoas sendo libertas da opressão do demônio. Jesus curando a enfermidade. Jesus... Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação.